Olá, eu sou o pastor Marcos Gladstone e esse é o Olha Essa Bíblia. Hoje a gente vai conhecer a Bíblia de Estudo O Mundo de Otávio. Pelo óculos que eu estou usando, você que conhece a Bíblia já deve ter concluído e imaginado. A Bíblia do Mundo de Otávio é uma edição da categoria para novas gerações. Ela é pensada para aproximar as crianças da palavra de Deus de um jeito acessível, divertido, interativo. Ela tem um diferencial muito marcante. É a primeira Bíblia de estudo com texto completo em letras maiúsculas. E isso ajuda especialmente crianças que estão em fase de alfabetização. Além disso, traz estudos devocionais, traz ilustrações, QR codes, adesivos, recursos, e tudo isso torna a experiência de leitura muito mais envolvente para as novas gerações. Este episódio também celebra um momento muito especial. 5 anos dessa Bíblia. Agora ela tem uma capa e uma edição comemorativa, capa metalizada, dourada. E para falar mais sobre essa Bíblia especial, eu recebo o Eglisson Cavaralo, autor dos conteúdos, dos estudos, de quem pensou toda essa Bíblia. E eu queria dizer, seja bem-vindo, Obrigado. o Eglisson. Para ficar mais fácil, o Egli. O Egli. E se quiser mais fácil ainda, Otávio. Otávio. Esse sou eu sou uma multiforme em um só. Né? Eu sou o Eglisson e estou aqui com muita alegria, né? E expectativa grande para o lançamento dessa Bíblia que assim, já tem marcado gerações e eu tenho certeza que vai permanecer aí durante muitas e muitas gerações. Então vem comigo, porque já está começando mais um Olha Essa Bíblia. Agora nós vamos para o quadro A Bíblia em Foco. Estamos de volta agora para falarmos mais sobre a Bíblia. A Bíblia em Foco, a gente vai penetrar um pouco e conhecer o conteúdo dessa Bíblia. Mas antes de entrar na Bíblia propriamente dita, eu queria conversar um pouco com o Eglisson e saber como foi que nasceu a ideia dessa Bíblia de estudo, como ela foi concebida, o começo de tudo. Uau, o começo de tudo é bem interessante, porque assim, o mundo de Otávio em si, o Otávio personagem, ele nasceu em 2001, numa EBF, numa escola bíblica lá na cidade de Londrina, no Paraná, né? Saudosa Londrina aí. Eu sou maringaense, então ali cidades vizinhas. E foi um momento em que o Otávio nasceu num ambiente de teatro para a gente fazer ali naquele momento. Só que o personagem em si, ele ganhou muita força. Era um personagem que foi todo construído para sofrer bullying de todas as formas. Óculos, cabelo... Meu cabelo não era assim, tá, gente? Pra cima, não. Meu cabelo era de ladinho, usava suspensório, gravata. Era aquele típico caricatura nerd de um personagem que era para sofrer bullying mesmo, mas a intenção era mostrar que o Otávio, mesmo com todas essas adversidades, sofrendo bullying, ele estava firme na sua identidade, porque ele sabia e reconhecia quem ele era em Cristo. Então foi assim que o Otávio ganhou força no meio das crianças, ele se tornou uma referência, né? Puxa, eu quero ser como o Otávio, eu sofro bullying na escola também, mas eu sei que eu posso me portar diferente sabendo quem eu sou. E assim foi se desenvolvendo o mundo de Otávio. Depois nasceu gibis do mundo de Otávio, e aí veio alguns materiais. E a Bíblia em si, ela é algo muito especial, porque o conteúdo que está dentro dela, principalmente os encartes, que são 10 temas de devocionais com subtemas, esses 10 temas foram 10 anos de trabalho. Porque cada tema eu ficava 3 dias no monte, eu e Deus, um copo d'água e uma barraquinha, orando durante 3 dias e um caderninho, anotando aquilo que o Senhor queria falar para a próxima geração naquele próximo ano. E eu pegava todo esse tema e rodava ele em acampamentos, EBFs, conferências bíblicas de criança, e estava lá rodando esse material e validando ele e vendo a transformação na prática. Então isso foi fantástico. E aí eu fui armazenando esses estudos. A ideia primordial era fazer um livro devocional com esses estudos.
E aí eu conheci o Paulo Teixeira, num Uhum. evento lá em Maringá, chamado Teen Street Brasil, e nós conversamos lá, que ele estava fazendo uma experiência do Museu da Bíblia, Uhum. né? Sim. E ali a gente nasceu algo novo. Ele falou assim, olha, eu vejo que a gente pode começar a construir algo juntos, e ainda a gente não sabia o que era, de fato, que seria feito. E aí eu fui mandando algumas ideias, até falei, será que vocês conseguem publicar um livro? E tal? Ele falou assim, não, aqui a nossa especialidade é Bíblia. Eu falei, certo. E aí fiquei pensando, orando, e falei assim, peraí, e se a gente encartar, eu já vi algumas Bíblias com encartes dentro, esses devocionais, e aí une o útil ao agradável, né? Já tem o material de estudo e o próprio estudo em si dentro da própria palavra. E aí foi nascendo a Bíblia do Mundo de Otávio, essa Bíblia incrível que tem assim, alcançado gerações. E o legal, assim, a minha esposa ela é neuropsicopedagoga e Deus já tinha dado um sonho para ela de poder fazer com que a Bíblia se tornasse mais acessível para as crianças em fase de alfabetização ou com dificuldade de aprendizado. E aí foi que a gente trouxe a ideia da Bíblia toda em letra caixa alta. E esse foi um grande desafio, né? Porque até então não existia uma Bíblia assim. E era inconcebível, até porque para a gente não ter problemas teológicos, né? Senhor de senhores, Deus de deuses. Como é que a gente vai diferenciar isso e não confundir a cabeça da garotada? E aí a gente achou, junto com a Janete na época, né, a Versal Versalete, que é uma versão de textos para transformar o texto maiúsculo com ênfase, ou seja, ele é maior, sobressalente, e as letras minúsculas em letra maiúscula. Que legal. Então aí a gente conseguiu achar uma fórmula que Sim. coubesse e tinha que caber também dentro da Bíblia, né? Porque a gente também tem a limitação de tamanho e tudo mais, para que uma criança pudesse E utilizar. tudo isso tornou a Bíblia única, né, na sua época, Ela porque ficou muito ela é a primeira Bíblia, como o Eglisson falou, toda em caixa alta. Ela tem uma leitura muito boa até para adultos, né? Não demais. só para crianças, mas até para adultos. Eglisson, você prefere ser chamado... Você é mais chamado de Eglisson ou de Otávio? Uma curiosidade. Olha, hoje tem mesclado muito, É? mas o pessoal me conhece muito de Otávio, De né? Otávio, Por sim. causa do personagem, do É. canal no YouTube. E você falou que ele começou assim por causa de bullying, recebendo bullying, mas eu acho que você ainda recebe bullying, porque toda vez que você chega aqui com aquele óculos, eu sempre te digo alguma coisa. E é legal, porque é isso, né? E isso é legal do brasileiro também, né? A gente tem essa questão de brincar uns com os Sim, outros, sim. isso é muito saudável, Sim, né? por exemplo, Eglisson, você que vive nesse mundo da educação de criança, você que vive da evangelização de criança, e nos últimos anos a Sociedade Bíblica tem lançado várias Bíblias para esse mundo, não é? Na sua visão, por que é importante, por que essa Bíblia se encaixa, por exemplo, na categoria de novas gerações, como a gente colocou, né? Como você vê isso? Eu vejo isso assim com muito bons olhos, porque, como eu disse, a Bíblia antes, sem ser a caixa alta, as crianças tinham dificuldade em ler a Bíblia, principalmente na fase mais importante da vida delas, que é a fase de alfabetização. Ou seja, um novo mundo está sendo aberto diante dela. E ela está empolgadíssima. Sabe quando você ganha um presente novo, ou quando você aprende algo novo que vai ser útil para a vida toda? Essa criança está nesse momento. E a Bíblia em si, ela não era algo atrativo, mesmo tendo as Bíblias coloridas e tudo mais, mas por conta das palavras, as letras. E eu não estou falando dessas Bíblias selecionadas que já têm um cuidado para alcançar esse público. Mas a Bíblia, que é chamada de a Bíblia de verdade pelas crianças, tipo assim, eu quero minha Bíblia de verdade, que é a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse. Então, para elas, era muito desafiador, porque assim, além da Bíblia já ser um desafio de leitura, até para um adulto, para uma criança e com letras maiúsculas, minúsculas, para ela ficava mais difícil. E aí, com essa abertura de uma Bíblia toda em caixa alta e com os recursos que ela carrega, meu Deus, abriu um universo de possibilidade, porque a gente trouxe aí de 8, 9 anos de idade que ele começaria a ter um interesse, ou seja, estaria saindo quase da primeira infância ali,
ele reduziu para a fase de alfabetização, 5, 6 anos, né? Hoje tem criança sendo alfabetizada com 5 anos. Mas ele reduziu para lá, e a criança já quer a Bíblia dela, já é uma Bíblia Sim. transicional. Então ela já sai daquelas Bíblias de história selecionadas para a Bíblia de verdade dela. E Exato. quando ela pega essa Bíblia, que vem com todo esse recurso, né? A versão colorida, brilha no escuro. Então, assim, tem muitos detalhes nela, né, e todos intencionais para trazer uma referência bíblica. O próprio brilhar no escuro, Sim. ele já é uma referência do brilho de Jesus para que Como elas você brilhem. vê, por exemplo, a importância da criança, desde cedo, ter a sua própria Bíblia. Essa é a minha Bíblia e essa relação com a Bíblia no seu crescimento. Demais. Inclusive, eu quero recomendar aos pais, porque eu tenho visto alguns pais falando assim: não, vamos comprar uma, coloca o nome para os dois. Eu falo, compre uma para cada um, porque é importante demais ter a sua Bíblia, para chamar de sua. E é uma Bíblia que ela pode se tornar histórica. Eu conheço muitos adultos, senhores, que têm a sua primeira Bíblia Sim. guardada. E é como se fosse uma relíquia, um tesouro que ele recebe, né? Então, para mim, a Bíblia ser individual, personalizada, a criança pode fazer as suas anotações, ela pode grifar o texto que ela quer, sem interferir na vida do outro. Para ela é maravilhoso. É o senso de pertencimento e é o senso de que agora eu tenho o meu manual de vida. Que legal. A Bíblia, ela além de estar em caixa alta, não é? Outro fator dela também, que compõe a Bíblia, ela está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Sim. tá certo? Qual a importância dela estar nessa tradução? Se você tem escutado algum comentário das crianças Sim. sobre a compreensão da Bíblia, como você vê Com isso? certeza. A nova tradução da linguagem de hoje, né, a NTLH, ela é fantástica para essas novas gerações, porque ela suaviza um pouco aqueles textos mais rebuscados, mais pesados, que de difícil compreender até da gente, né? Tem que dar um Google lá para ver o que está falando aqui, meu Deus. E para a criança é importante que ela entenda e que ela compreenda de maneira leve, mas sem perder a referência bíblica profunda que é. Sim. E essa Bíblia, ela carrega muito isso. E a criança começa a ter experiências próprias, ela mesma com Deus, pelo próprio entendimento que ela tem da palavra de maneira facilitada. Então, eu vejo essa versão como um facilitador para a criança já se introduzir nesse universo bíblico e se apaixonar por ele, porque esse é o mais importante. Sim, sim, isso é uma boa observação, né? A criança, ela lê o texto e compreender o texto. A gente vive num país de muitos analfabetos funcionais, né? Sim. E que leem e não compreendem, e quando a criança desde cedo já começa a compreender e encontrar as histórias bíblicas no próprio texto bíblico compreensível, Exato. isso é uma coisa muito legal. Mas no começo você falou um pouco sobre a estrutura da Bíblia, né? A sua Bíblia ela tem 10 temas devocionais, 10 né? temas. Que, como você disse, foram 10 anos, né? Sim. Cada tema tem 4 estudos, e assim, como essa estrutura você pensou que poderia dialogar com as crianças? Como é isso, né? Ele trabalha várias temáticas que envolvem principalmente assim, o dia a dia delas. A ideia desses estudos é trazer a referência bíblica para a prática do dia a dia. Então, como eu vou aplicar a história de, sei lá, Davi e Golias no meu cotidiano, na minha escola, na minha família, nos meus desafios? E assim ela consegue entender e compreender melhor isso. Então, e é legal que ainda tem até tarefinha. Então, assim, tem a parte pense nisso, que eu não coloquei nem como tarefa, porque senão a criança já tem uma reação contrária. Mas pense nisso. E aí a criança lê ali, e o que ela leu, e o bacana é que assim, todos os devocionais ele vem com QR Code, ele vem com um códigozinho que a criança pode acessar o vídeo e compreender ainda mais. Ou seja, tem um bônus de estudo dentro do próprio estudo, para que ela tenha uma compreensão melhor, eu ou toda a minha equipe ali, trazendo o melhor para que ela possa compreender de maneira profunda. E aí quando ela utiliza todo esse recurso, é muito mais fácil dela guardar no coração. Primeiro, ela está lendo. Segundo, ela está escrevendo. Isso cria registro também, memória cerebral para ela. Sim. E depois ela vai praticar isso. No momento oportuno, que ela visualizar
algum desafio da vida dela, alguma coisa que ela está passando, ela já vai lembrar. Eu lembro disso que eu estudei na Bíblia. Uhum. Então, esses estudos são facilitadores para colocar em prática aquilo que a Bíblia já traz como um manual de vida. É interessante também quando a gente olha os nomes dos recursos, né? Aham. Todos os recursos eles têm títulos. Títulos. Por exemplo, arca, todos a bordo. Aham. Depois, prontos para a batalha. Voz, identificar. Obedecer e ser. Eclésia, uma aventura Uma especial. aventura espacial. Somos uma aventura espacial, perdão. Espacial, Somos- Eclésia, chamados para fora. Isso. Somos todos heróis. Somos O todos time heróis. de Jesus, sobrenatural. Você usa essa linguagem temática para falar para a Exato. criança de coisas de adultos, né? Sim. De coisas sérias. Então, o que é cada tema desse na linguagem teológica, na linguagem de púlpito, né? Quando o pastor fala de uma forma diferente Exato. e como você traduziu tudo isso para a Muito legal. criança, né? Eu vou pegar a referência do Somos Todos Heróis. Somos Todos Heróis é uma referência a esse mundo, a esse universo de super-heróis que as crianças estão imersas, né? Sim. Eu, na minha infância, eu gostava do Superman, do Batman. E às vezes até grande a gente vê agora. Às vezes até grande, eu vou ainda no cinema assistir aí Homem-Aranha. A gente gosta, essa geração é boa. Mas essas crianças estão imersas nisso, né? Você vê as crianças com camisetas de super-heróis e tudo mais. E a gente sabe que tem as igrejas já trazem a referência de Jesus como o verdadeiro herói, o único e verdadeiro, né? Esses outros são todos ficção, mas esse é o real. E a ideia do somos todos heróis, por que somos todos heróis, Otávio? Porque ele é baseado em Gálatas 2:20. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando a gente traz a referência do maior herói de todos, que agora habita em mim, e agora ele vive através de mim, ou seja, ele me transforma num herói nessa terra. Sim. Basta a gente deixá-lo viver através de nós, com as nossas ações, reações, atitudes. Então ele nos transforma em verdadeiros heróis. Então essa foi a ideia de trazer uma referência bíblica muito forte, num personagem bíblico que é um herói para todos nós, e trazer com que ela pode fazer parte disso junto com ele, deixando Legal. ele viver através delas. Muito legal. E por exemplo, esse tema de eclésia, uma aventura espacial, explica também aí para Muito bacana. Porque eclésia, ele é o chamados para fora, né? Essa missão que a gente tem da porta para fora das igrejas, de buscar levar o evangelho a toda criatura. E a ideia é mostrar para as crianças essa aventura, que é um espaço sideral, né? A gente está aí num mundo tão vasto, tão grande, com tantas culturas diferentes, com tantas formas diferentes. Como a gente pode se portar para levar o evangelho da porta para fora, da nossa casa, da nossa estrutura religiosa, enfim. Levar isso para a nossa escola, levar isso para outros ambientes que não seja um ambiente que já é preparado para isso. Então o eclésia é esse chamado para fora, né? E até eu coloco o texto bíblico que traz a referência para o eclésia, que é o João 17:16, que é: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Ou seja, nós não somos desse mundo, Sei. então a gente precisa entender e viver esse mundo e trazer Cristo para esse mundo. Então você pegou todo esse mundo que a criança vive, Exato. não é? E também que é bombardeado nela e trouxe esses princípios Sim. bíblicos para que ela compreenda de forma mais fácil, né? E esse time de Jesus, já que a O gente time de na Jesus. porta da Copa aí, o time de Jesus. Esse é muito bom. Inclusive, é um tema que eu rodo muito em época de Copa do Mundo. Esse ano é o ano do time de Jesus. E é um título que ele é baseado todo em jogos de futebol, na dinâmica do jogo de futebol. E eu já começo esse falando sobre convocados pelo amor. Então, assim, a gente sabe que em época de seleção, e a gente está aí à véspera de Copa do Mundo, o pessoal fica esperando Sim. os selecionados, a seleção. Quem são os convocados para esse grande time? E que são os melhores, deveria ser os melhores de cada posição para jogar a Copa do Mundo. E aí eu falo para elas assim: mas no time de Jesus, quem são os convocados não são os craques de bola, são os pernas de pau. Então eu tô lá. A gente tá lá. E você também pode estar lá. Por que os pernas de pau? Porque Cristo quer
o time dele já está completo, meu Deus, ele sim é um time completo. E ele nos dá a oportunidade de participar desse time para aprimorar as nossas habilidades. Ou seja, ele não leva alguém que está pronto, mas ele leva alguém que está em fase de formação. E essa formação acontecendo dentro do time de Jesus, a gente vai jogar conforme o time de Jesus. Então isso é muito legal, né? Entre outras coisas, a gente fala sobre todos por um, que é a relação de um time, né? Cada jogador tem uma posição específica e cumpre um papel dentro daquele jogo. E nós também, como filhos de Deus, cada um tem uma peculiaridade e vai jogar numa parte estratégica que Deus nos trouxe para esse mundo para cumprir a nossa missão, para sair vencedor. Que legal. E dentro de cada estudo desse, que você falou de alguns, né? Também existem QR Codes. Sim. E esses QR Codes levam para um recurso audiovisual também para aplicar esse ensinamento, né? Fala um pouco como foi que surgiu essa ideia, qual a importância desse diálogo, né, do impresso com o audiovisual e do aprendizado da criança. Muito legal. E essa ideia começou, vamos dizer assim, há 10 anos atrás. Meu filho tinha 4 anos de idade, meu filho do meio, hoje tem 14. E num dia de devocional em casa, ele me fez uma pergunta muito sincera. Ele falou assim: papai, as crianças têm o que a gente tem aqui em casa, desse momento de devocional, aprendendo da Bíblia? Eu falei assim: olha, filho, infelizmente os pais ainda não tiveram a noção de quão importante é isso. Então, assim, grande parte das crianças ainda não tem isso em casa. E ele falou assim: não tem como a gente ajudar eles, não? Eu falei assim: que jeito que eu vou na casa de todo mundo, meu filho? Nem Papai Noel não existe, não. Ninguém vai na casa de todo mundo assim, rapidamente. Aí ele ficou pensando e ele deu uma ideia que saía fora do universo dele. E eu vi uma voz de Deus através da vida dele. Que ele falou assim: e se a gente gravar os nossos devocionais e colocar no YouTube? E naquela época o YouTube estava surgindo, ele nem tinha acesso a essas mídias. E veio da boca dele assim, ó, claramente isso. Na hora o Espírito Santo me tomou. É isso. Vamos levar a palavra nesse campo missionário chamado YouTube, né? Que hoje é uma nação, né, de usuários aí no planeta. E aí nós entramos lá. Então a gente já tem conteúdo ali, tem mais de 1.200 vídeos sobre Bíblia. Praticamente a Bíblia toda a gente já gravou lá. E a gente tem aprimorando cada vez mais, colocando planos de estudo. Então tem muita coisa boa lá. E quando veio a ideia de fazer uma Bíblia, eu falei assim: a gente tem que usar esses estudos que já estão ali preparados e muitos baseados nesses que a gente já tem, e vamos trazer isso para a realidade bíblica, para que a criança também tenha um recurso que saia fora e também alcance essa geração conectada, porque, meu Deus, tá difícil, né, gente? Eu sei, pais, vocês estão com dificuldade aí. Essa é a geração conectada, que eles já nascem com a senha do Wi-Fi antes do nome. Antes do nome. Então, eu precisava colocar algo na Bíblia que traria um interesse maior, além da Bíblia, que já é interessante, mas trazer algo do universo deles que pudesse conectá-los e conectar o coração deles. E isso fez toda a diferença. Sim. E aí, hoje, a Bíblia de Estudo Mundo de Otávio, ela tem mais de 400 vídeos conectados com QR Code. Gente, é muito material. É uma estrutura teológica que eu falo para as crianças. Sim. Se vocês lerem e fizerem ver todos os vídeos e aplicar, você vai virar pastor da sua igreja. Pelo menos da classe de crianças, né, já vai saber falar. Virar um pastorzinho lá dentro. O Eglisson, a Bíblia também tem alguns outros recursos, né? Ela tem essa cartela de adesivos para a criança colar. Eles amam. Tem o óculos que eu comecei falando com vocês, né? Também está na cartela. Ela também tem leitura devocional, né? Da Bíblia. Então fala um pouco desses legal. Recursos extras, né? Esses recursos extras, ela torna a Bíblia ainda mais especial, porque a criança ela gosta de ter materiais de colar, algo que eles podem colocar. O Otávio mesmo, ele utiliza esse óculos aqui, né? Então, se eu tiro o meu óculos, coloco isso aqui, é o Otávio do mundo de Otávio. Esse personagem incrível que tem alcançado o coração das crianças. E isso traz esse rapport, né, que o pessoal fala, né? Sim. Essa comunicação que comunica junto. E eu quero ser o Otávio, eu quero entender da Bíblia como Otávio. E aí foi
o óculos dentro da Bíblia, né, de uma versão que elas podem usar, vestir, Legal. se conectar com esse universo do mundo de Otávio, muito legal. E fora, assim, os planos de leitura que tem aqui, né, tem um plano de leitura todo baseado para a família, não sei se está pegando aí na câmera, é um plano todo para a família, Uhum. que a família pode fazer junto. Que Ou legal. seja, senta junto e esse plano ele é dividido por meses. Então, cada mês a gente está trabalhando um princípio bíblico. Uhum. Então, por isso que ele chama Plano de Leitura Bíblica Princípios que Educam. Então, tem o mês de janeiro é o mês do amor, depois vem coragem, confiança, bondade, obediência, enfim, vários princípios que ali tem quatro temas, 4 histórias, uma por semana. Ou seja, já quero influenciar os pais a ter pelo menos um dia da semana para ter um dia de estudo bíblico familiar. E esse daqui já é o recurso perfeito. Inclusive vem com QR Codes aqui, além dos vídeos, que às vezes o pai não tem habilidade, tem também o método de aplicação dessas histórias. Sim. Então tem um manual pro líder. Que legal. Depois de 5 anos, né, aí a Sociedade Bíblica, juntamente com você, a gente lança essa edição especial. Eu acho que quando você olha para ela, deve dar assim, uma alegria diferente no coração. Meu Deus do céu. Mas, por exemplo, eu queria que você pensasse na trajetória do começo até agora, dessa Bíblia. O que mais lhe emociona, o que mais lhe toca, o que mais lhe vem ao coração? Como é isso para você? Olha, para mim é um motivo de muita gratidão. Porque eu fico até emocionado, porque a Bíblia foi aquilo que mais mudou a minha história. Eu sou crente desde que eu me conheço por gente. Então, assim, tem vídeos daquelas fitas VHS. Eu, 5 anos de idade, na igreja ali, aprendendo nos acampamentos da igreja. Então, para mim, a Bíblia, ela é algo muito forte, muito especial. E quando eu penso que hoje a gente está aí há 5 anos de uma Bíblia que veio para revolucionar e conectar ainda mais crianças, né? O que eu tenho visto de crianças pedindo de presente de aniversário, de presente de Natal, de presente Dia das Crianças. O ano passado a gente teve assim, esgotou a Bíblia no Brasil, porque as crianças começaram a pedir como presente Dia das Crianças. E isso para mim é muito valioso, porque uma criança que pede uma Bíblia, gente, por favor, pais, se seu filho pede uma Bíblia, e se esforce, essa é a sua prioridade. Você, mas eu tenho outras, se esforce, vai lá, parcela em 5, 6 vezes, mas compre a Bíblia para o seu filho, porque isso pode mudar a trajetória, a jornada dele, pode colocar ele no caminho que deve andar, pode conduzir ele ao propósito que Deus o quer nessa terra. Então a Bíblia ela é muito importante. Quando eu vejo uma Bíblia fazendo 5 anos, a gente sabe dos desafios de produtos nesse mercado bíblico e mundial. Mas a Bíblia chegando nesse... vai ficar... Quem já tem a sua vai querer essa aqui. Com certeza. Essa daqui, versão ouro. Versão ouro. Essa aqui é a versão ouro. Pois é. Até aqui, olha, o Edson é bom de conversa. Eu gosto. A gente também, nesses 5 anos, tem uma alegria muito grande de conviver com você, de aprender com você, Amém. Com sua família, porque toda ela é envolvida, ela visita aqui. Todos nós. Né? Desde a Belinha até você. Sim. Se você quiser conhecer também os filhos de Egerson, nos vídeos eles também são os Otavinhos, né? Então, entra lá no mundo de Otávio. Todos eles estão no mundo de Otávio, a família é toda envolvida. Mas a gente tem mais para ver sobre a Bíblia. Até aqui a gente conheceu a proposta, os recursos, a história da Bíblia de estudo, o mundo de Otávio. Mas essa edição também chama a atenção pelo jeito como foi pensada visualmente para encantar as crianças. Então, agora a gente entra no bloco o design da Bíblia, né? Para olhar de perto os detalhes dessa edição. A Bíblia... são muitas etapas, várias etapas até chegar a isso camadas. Aqui. Ela é bem pensada e nós vamos para o próximo bloco. Estamos de volta com esse momento tão especial, onde celebramos 5 anos da Bíblia de Estudo O Mundo de Otávio. A gente está aqui com o Egerson.
que muitas vezes eu chamo de Otávio, e também com Janete, porque agora nós vamos para o bloco O Design da Bíblia. Falamos dos recursos e agora como essa Bíblia foi concebida e pensada. Janete vai explicar um pouco sobre ela. Aqui nós temos as edições da Bíblia nesses 5 anos. Coincidentemente, a gente tem 5 edições, não é? Não foi uma por ano, mas ela foi crescendo, evoluindo, melhorando pouco a pouco. E eu queria conversar um pouco sobre como nasce a ideia da Bíblia. Então, Janete, quando chegou a ideia de Wellington para a gente fazer uma Bíblia, por que uma Bíblia desse tamanho? Por que uma Bíblia exatamente como ela foi feita? Pois é, chegou dando um monte de ideias e a gente ficou assim, e agora? Mas foi bacana a gente trabalhar um texto pensando em quem vai ler, né? Então, texto com letra maiúscula, né? Que vocês comentaram bastante para criança. Pensamos em índice, um índice na lateralzinha para ajudar a criança a saber o que é, que livro que ela está, que conjunto de livro que ela está lendo. Aí a gente colocou esse índice digital aqui. E sabe o que é legal, Janete, nesse índice digital, esse índice das tipologias de livros da Bíblia, os grupos de livros, né? Tem muito adulto que me fala assim, rapaz, eu nem sabia que era assim. Eu nem sabia que era dessa forma. Meu filho está melhor do que eu aqui na Bíblia. Imagina as crianças que estão aprendendo. Históricos, poéticos. Então, a gente pensou, né, bastante em todos os detalhes dela. E ela foi feita capa dura, aí vamos fazer o cantinho, né, arredondado, porque pode virar um canto perigoso mesmo, né? Então, capa dura, toda colorida como todos os encartes, né? Cada encarte aqui no meio, papel diferenciado, porque se a criança quiser escrever, nesse papel é melhor para escrever. Então, ela foi pensada mesmo para a experiência da garotada aí na hora de pegar a Bíblia na mão. Então, deste produto, desta Bíblia de capa dura, aí a gente evoluiu para capa de plástico. Sim. Por que capa de plástico? Mais resistente, né? Primeira coisa é que mais resistente, segurar esse miolo, né? Lembrando, né? Todos os miolos da SBB são costurados, tá? Aí, uma capa plástica também com o cantinho, que não machuca. E os encartes do mesmo jeito. Aí foi melhorando, mudando algumas imagens aqui no meio. E nessa daqui a gente colocou uma cartela de adesivos. Oi. Então nessa, cartela de adesivo, e ainda continuava com a cor azul, né? Sim, Aí nós evoluímos para essa daqui, que aí nós acrescentamos o óculos, pintamos a beira, que ela combina, né, com o óculos, que a gente também colocou uma cor que brilha, né, no escuro. Essência, né? E foi evoluindo e mudamos a cor dela. E o legal dessa Bíblia também, se eu não me engano, entrou o recurso das falas de Jesus em destaque. Sim. Nesse miolo. Foi a primeira vez que nós conseguimos colocar, nas versões anteriores não tinham, mas essa tem as falas de Jesus em destaque, que isso eu acho muito especial. Eu já via isso antes e isso torna a Bíblia muito mais especial, porque a criança pode identificar a fala de Jesus dentro do contexto histórico, dentro da Bíblia. Aí a gente alterou a cor, imprimimos ela numa cor para falar a palavra de Jesus, né, em vermelho. Então E a cor combina com a capa também, fica muito bonito. Uma mudança aí de... E esse brilho no escuro, ele dá uma diferença, gente, as crianças amam, não só criança. Não dá pra gente apagar a luz, né? Os pais, eles amam a Bíblia. Vira um abajurzinho, né? Fica muito lindo. As crianças deixaram de... Inclusive, é uma economia para os pais, viu? O pessoal fala aí da Bíblia, mas muitos pais estão falando assim, economia, energia elétrica por causa disso, porque meu filho dormia de luz acesa, agora dorme com o leão aceso. E depois a gente mudou para essa daqui, que mudou o nome.
né? Sim. Que era a Bíblia de Estudo Kids e agora é Bíblia de Estudo. Exato, e essa foi uma boa evolução nessa Bíblia, porque a Bíblia de Estudo Kids é para o público infantil, infanto-juvenil, porém ela tinha uma certa limitação mais na cabecinha das crianças, tá? Porque chegava na fase de pré-adolescência, ela já ficava meio receosa em carregar Por causa do o Kids. nome Kids na sua Bíblia. E aí, por medo de sofrer algum bullying, preconceito, então ela ficava um pouquinho. Ela ama a Bíblia, não é que ela não gosta da Bíblia, ela ama a Bíblia, ela queria permanecer, mas por causa do Kids ela ficava um pouco mais receosa. E isso causava um pouco de desconforto. Então a gente falou assim: que tal a gente tirar o Kids e deixar só Bíblia de Estudo Mundo de Otávio? Criança pode ter, pré-adolescente pode ter, até adolescente. Agora com essa daqui, meu filho, até adulto vai querer ter essa Bíblia ouro aqui. Pô, Então, melhorou olha isso demais. aí, Janete. E esse leão? De um certo momento saiu a família, né? Saiu aí E todo o entrou o grupo. leão na capa, né? Uau, Isso deu um impacto melhor? Como é que você deu. viu isso? Deu um impacto melhor. Assim, as primeiras Bíblias com o visual do mundo de Otávio, né? O Otávio em destaque, era para trazer essa familiaridade, até porque a gente já tinha canal no YouTube e já tinha um público que conhecia bem. Mas quando a gente foi evoluir para essa nova Bíblia, algo dentro de mim falou assim: chegou a hora de trazer uma essência diferente. O leão da tribo de Judá, mas de uma forma colorida, divertida, que conectasse o coração das crianças. E aí eu não queria perder a questão do óculos, que faz parte do universo do mundo de Otávio, mas também que tem um detalhe exclusivo na capa. Porque a ideia do leão é mostrar assim, o leão é a nossa essência, é quem nós nascemos, né, é o leão da tribo de Judá, é aquilo que habita em nós. O óculos, ele já faz a representação da nossa limitância, dos nossos limites humanos. Então, assim, é só ser humano que vai usar óculos porque tem uma limitação visual. Mas ela tem que entender que o que está por detrás, o que está dentro é o que importa, que é o leão. Então, por isso essa Bíblia ela ficou tão especial, porque ela traz esse simbolismo forte de uma limitação humana, mas a força e o poder do leão da tribo de Judá que habita em nós. Então, isso para mim ficou assim sensacional. Marcante, né? Janete, e como foi a experiência de fazer a Bíblia toda em caixa alta, né? A gente nunca tinha feito isso aqui na SBB, não é? Olha, um desafio, porque É um texto grande, né? é muito texto. E você fazer caber todo esse texto sem tirar um livro, cadê? Mas todo o texto, numa quantidade de páginas que a gente conseguisse imprimir, não ficasse Muito pesada, né? Então, trabalhar uma fonte, nós trabalhamos uma fonte condensada, né? Mesmo assim, com boa legibilidade. O pessoal olhava assim, nossa, não vou conseguir ler isso aí não. Não, mas aí depois você começa a ler, é tão gostoso, não é? E então eu acho que a gente demorou muito para fazer isso, sabia? Eu penso assim, porque ajudou tanta gente. Muito. A gente chegou a pegar essa Bíblia, né, do mundo de Otávio e ampliar para fazer uma edição para uma criança que tinha dificuldade de leitura. Então disso aqui veio outros frutos, porque ela foi criada realmente para atender esse público que tem dificuldade para ler. Sim. E ampliando, que é um sonho, que um dia a gente vai fazer uma Bíblia bem grandona, para quem tem dificuldade mesmo de leitura, tem deficiência mesmo visual. E uma coisa legal também dentro desse universo de atípicos, né? O que eu mais recebo mensagem é de pais atípicos me agradecendo pela Bíblia em caixa alta. Por quê? Porque muitos pais me relataram assim, chorando, falando assim, olha, eu acreditava que o meu filho jamais ia ter vontade ou ler a Bíblia com as letras que eram anteriores, mas essa Bíblia, eu tenho visto o meu filho ler mais do que eu a palavra de Deus. E isso para eles foi uma resposta de oração. E eu recebo muitas mensagens sobre isso, falando, olha, muito obrigado, nós como pais atípicos, a gente quer te agradecer a Sociedade Bíblica do Brasil, porque vocês tiveram essa brilhante ideia de fazer com que os meus filhos pudessem ler. E essa Valeu todo o esforço. essa nova Bíblia comemorativa, ela nasceu assim, Instantâneo, quase. né? Eu vi que Janete
Janete também participou muito, trabalhou bastante para que ela saísse rápido, né? Fala aí um pouco dos detalhes dessa. O óculos ele tem um relevo, né, Janete? E ali também, ali na marca do Otávio, também eu vejo que tem um relevo. É uma Bíblia muito bonita. Muito bonita. Né? Parabéns a você e sua equipe, ao pessoal também da gráfica, né, que se esforçaram muito. Janete, eu não apresentei, ela é gerente de produtos da Sociedade Bíblica. Então, todas as Bíblias desenvolvidas aqui, diagramadas, seja Bíblias de estudo, seja de Novos Testamentos, de Escrituras, todas elas, a equipe dela que trabalha e faz um trabalho realmente de excelência. Fala um pouco aí dessa capa. Olha, essa daqui, pra gente aqui da gráfica, a gente é acostumado a fazer capa em PU, né? Vocês sabem, conhecem, PU, capa de couro e capa dura também a gente faz, mas essa daqui foi um desafio, porque ela tem o relevo, né? Espero que dê para pegar bem, ela tem um relevo. E as Bíblias, depois que são encadernadas, elas passam por uma esteira, elas são pressionadas, né? Então, qual o receio da gente fazer uma capa com relevo? De amacetar assim, ó, amassar tudo e perder o relevo. Mas o pessoal da gráfica foi desafiado a fazer uma coisa melhor. E conseguiram. A capa ainda mantém o relevo, porque a gente mudou a forma de produzir o acabamento aqui. E isso daqui vai levar para outros projetos que ficou muito bacana. Então a Bíblia tem essa impressão metalizada que foi feita em prata e depois recebeu as 4 cores. Então fugiu muito do que é o costume da gente fazer. E olha, desafiar a gráfica a fazer coisas novas é muito interessante. E eles aceitam, eles abraçam e gostam mesmo de mudar a forma de trabalhar. Agora, adoração, a gente já faz isso há muitos anos, né? E a sua Bíblia a gente fazia pintado. E aí fez a adoração que ficou muito mais bonita, né? E a adoração Essa dourada. que é feita aqui no nosso Centro de Produção de Escrituras é uma adoração de excelência, né? Realmente aqui. Quem não conhece, é feita uma fita com pressão e calor. Então ela adere no papel e não solta. É perfeita. Ficou linda. E ela combinou com esse design todo metalizado. Eu até falei pro pessoal da produção ali que eu acompanhei a saída das primeiras Bíblias e eles começaram a empilhar na mesa, assim, as Bíblias, né? Eu falei assim, gente, tá parecendo uma pilha de barra de ouro, olha isso. Ficou linda demais. Nossa, é a alegria deles de estar ali fazendo parte junto com eles. Então, foi todo um desafio e que deu certo. Que realmente essa palavra ela possa alcançar muitas crianças. É isso. Que essa metáfora do ouro, né? A gente possa ensinar e levar para elas que ela é mais valiosa do que muito ouro. Exato. Né? E esse é o trabalho da Sociedade Bíblica, esse é o ministério de Weglisson, Brasil afora, mundo afora. Sim, mundo afora. Essa Bíblia agora ela está alcançando as Américas, né? Ela foi traduzida para o espanhol e nós lançamos ela recentemente para o mundo hispano, então vai ser mais um desafio, porque todas as crianças precisam conhecer o Salvador que disse, deixe vir a mim todas elas, porque do céu delas é o reino dos céus. Então, que Deus dê sabedoria a cada pai, que Deus dê sabedoria a cada tio, avô, líder de criança, para a gente poder ensinar a verdade nesse mundo de tantas coisas que não são verdadeiras. É verdade. Weglisson, muito obrigado. Gratidão. Janete também, obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E eu queria que você dissesse algumas coisas, alguma palavra aí para aqueles que nos acompanharam até agora. Com certeza. Olha, assim, é motivo de muito orgulho, gratidão poder fazer parte da história das sociedades bíblicas e principalmente da Bíblia em si, em poder chegar às crianças de uma maneira acessível, de fácil compreensão, com muita motivação. Então, assim, para mim, isso tem sido um motivo de muita alegria, assim. Eu estive esses dias no Museu da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu estava conversando com o pessoal lá, e eu falei assim, olha,
Eu vejo tem a máquina de Gutenberg, né? E eu vejo essa máquina aqui como a prensa, né? Que assim, foi um marco de evolução, de desenvolvimento, para fazer com que a Bíblia tivesse acesso, para que a palavra de Deus chegasse. E hoje eu podendo participar dessa história que começou lá, com esse homem trazendo essa invenção, né? Essa nova tecnologia. Essa nova tecnologia. E eu trazendo essas novas invenções tecnológicas dentro de uma palavra, para mim eu me sinto assim uma parte dessa história, né? O novo Gutenberg aí da fase digital tecnológica dessa geração. Sim. Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos, né? O Eglisson, ele é uma pessoa muito criativa, né? E tem o seu foco e a sua visão dele e da família nas crianças e nas novas gerações, né? Obrigado a Janete também pela participação, pelo seu trabalho aqui. Eu acho que é muito bom ver nascer uma Bíblia, né Janete? Nossa, é uma bênção. É uma bênção. E a você também. Então, eu queria agradecer a você que está nos acompanhando. Hoje, no Olha Essa Bíblia, eu apresentei a você a Bíblia de Estudo do Mundo de Otávio, uma edição da categoria de novas gerações da Sociedade Bíblica, que aproxima crianças da Palavra de Deus com linguagem acessível, recursos interativos e uma proposta pensada para o universo infantil. A gente também celebrou os 5 anos dessa Bíblia. Agora com essa edição comemorativa de 5 anos e relembrou a primeira versão e como ficou marcada por brilhar no escuro no decorrer da história, a gente colocou esse brilho. Eu agradeço a presença de Eglisson, a forma alegre como ele compartilhou sobre esse projeto maravilhoso com a gente e com vocês. Se você quiser conhecer mais sobre a Sociedade Bíblica e as nossas Bíblias, entre em contato conosco no nosso site sbb.org.br. Nos siga também nas redes sociais, no Instagram, @sbb.brasil. Aproveita e se inscreva aqui também no canal. Obrigado por nos acompanhar nesse Olha Essa Bíblia. E eu te espero no próximo episódio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.